de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Tema da lição esta semana, a identidade profética. Tema da meditação diária desta quarta-feira é quando Deus deixa de revelar-se aos profetas. Texto de meditação é Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Portanto, nós vimos que a voz de Deus se calou. E por se há o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Na história bíblica, também na história da igreja, homens e mulheres que deixaram marcas profundas, por falarem em nome de Deus, com verdade e coragem. Um exemplo verídico e marcante é John Knox, que é 1514 a 1572, o reformador escocês. Disse que a rainha Maria da Escócia temia mais as orações de John Knox do que os exércitos da Inglaterra. Ele não buscava fama nem aplausos. Sua mensagem era dura, mas verdadeira. Pregava o arrependimento e denunciava o pecado. Do trono à plebe, John Knox foi um profeta em sua geração, um homem que ouviu Deus quando muitos se calaram. Assim também o profeta Miqueias viveu em tempos de corrupção religiosa e social. O povo havia trocado a verdade pela aparência e até os profetas, aqueles que deviam ser a voz de Deus, se venderam por recompensas. A mensagem de Miqueias é um alerta antemporal. Quando os profetas se corrompem, Deus silencia. Quando os profetas se corrompem, Deus silencia. Vejamos que as digitais proféticas, as marcas inconfundíveis de um verdadeiro profeta, porque não haverá respostas de Deus. No versículo 7 do livro do texto que nós citamos, Miqueias 3:7. Quando o profeta se vende, Deus se cala. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem os seus dentes e clamam paz. Esses falsos profetas falavam de acordo com o que recebiam. Suas mensagens não eram movidas pelo Espírito Santo, mas pelo interesse. O texto diz que eles mordiam com os dentes, uma expressão figurada que revela ganância, que revela avareza e idolatria. Na sociedade pós-moderna, o mesmo espírito está presente. Muitos buscam likes, outros ofertas, e não a glória de Deus. Quando a profecia vira comércio, a voz do céu se cala. Quando a profecia vira comércio, a voz do céu se cala. Vejamos, o verdadeiro profeta fala o que Deus manda, ainda que isso lhe custe seguidores, dinheiro ou reputação. Veja bem, será que ainda estamos dispostos a ouvir a voz de Deus,
mesmo quando ela fere o nosso conforto? Quando falta santidade, falta revelação. Quando falta santidade, falta revelação. Portanto, se vos fará noite sem visão, tereis trevas sem adivinhação. A noite e as trevas simbolizam a ausência da presença divina. Quando o profeta perde a comunhão, perde também a visão espiritual. No tempo de Miqueias, os profetas buscavam revelações, mas Deus havia se retirado. Eles falavam, mas Deus não respondia. Hoje vivemos a era da informação, mas não da revelação. Muitos sabem de tudo, mas não conhecem o coração de Deus. Muitos sabem de tudo, mas não conhecem o coração de Deus. A pós-modernidade gerou pregadores conectados à internet, mas desconectados do céu, desconectados do altar, sem vida, sem comunhão com Deus, sem vida no altar. O profeta verdadeiro é aquele homem do secreto, da oração e da pureza. Ele não fala de Deus apenas, ele fala com Deus antes de falar com os homens. O verdadeiro profeta é o homem do secreto, da oração e da pureza. Repito, ele não fala de Deus apenas, ele fala com Deus antes de falar com o homem. Será que o Espírito Santo ainda encontra espaço para falar conosco ou estamos cheios de ruídos que não ouvimos mais o Espírito de Deus? Veja, quando o orgulho domina, a vergonha chega. Os videntes se envergonharão e cobrirão os seus lábios, porque não haverá respostas de Deus. Quando o homem tenta roubar a glória de Deus, ele mesmo o expõe. Os falsos profetas de Miqueias foram envergonhados publicamente porque Deus não confirmou suas palavras. Na pós-modernidade, na igreja, na sociedade atual, nós vemos ministérios sendo derrubados, não pela perseguição, mas pela vaidade. Quando o orgulho substitui a humildade, o Espírito Santo de Deus se retira silenciosamente, assim como aconteceu com Sansão, que estava prepotente, envolto, engodado pelo pecado, dominado pelos desejos da carne, nem percebeu quando o Espírito Santo retirou-se dele e os seus inimigos vieram e dominaram e tiraram-lhe a visão. Muitos homens de Deus estão no altar, mas perderam a humildade pela vaidade. Agora substituíram a humildade pelo orgulho, e o Espírito Santo se retirou deles, e eles nem perceberam que estão sem o Espírito de Deus, na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, sem ter relação com Deus da obra. Portanto, o profeta autêntico vive para que Cristo apareça. Ele sabe que o ministério é um privilégio e não um palco de exibicionismo. A vergonha é inevitável quando a glória é buscada para si mesmo. Eles sofreram porque deixaram Cristo de lado. Hoje é dia de nós seguirmos o exemplo de João Batista, que diz: importa que ele cresça e diminua eu. Estamos buscando a presença de Deus ou apenas aprovações dos homens? Muitos homens de Deus, muitos pregadores e ministros, líderes e pastores estão perdendo a aprovação de Deus porque estão buscando agradar aos homens, assim como fez
o rei Saul, quando deixou de obedecer a Deus, foi agradar aos homens, então foi rejeitado como rei na nação de Israel. Portanto, as digitais de um verdadeiro profeta, examinai tudo e retende o que é bom. No capítulo 5, versículo 21 da primeira carta aos Tessalonicenses, assim como cada pessoa tem uma impressão digital única, o verdadeiro profeta também carrega marcas inconfundíveis. Veja, a palavra verdadeira fala conforme as escrituras, não conforme a cultura e nem conforme o seu bolso. Tem uma vida santa, vive o que prega e prega o que vive. Tem o coração quebrantado, sente o peso do pecado e a dor do povo. Portanto, tem compromisso com a verdade, prefere ser rejeitado pelos homens e ser aprovado por Deus, prefere ser aplaudido nos céus do que abajulado na terra. Portanto, assim é que vive um verdadeiro profeta. A pós-moderna, a igreja pós-moderna é um tempo em que tudo é relativo e subjetivo. Precisamos de pregadores absolutos, na verdade, que não moldem a Bíblia à sociedade, mas que transformam a sociedade pela Bíblia. É momento de nós ter homens e mulheres queimados, cheios do fogo da palavra, para poder moldar vidas pelo poder vivo da palavra que é eficaz. Portanto, veja bem, precisamos de pregadores absolutos, na verdade, que não moldem a Bíblia, porém que faça com que a Bíblia, ou melhor, precisamos de pregadores absolutos, na verdade, que não moldem a Bíblia à sociedade, mas transformem a sociedade pela Bíblia. Quando Deus se cala, o juiz de Deus é um dos maiores juízes. O silêncio de Deus é um dos maiores juízes. Quando Deus se cala, é porque os homens deixaram de ouvir. O sol se põe sobre os profetas que trocaram o altar pelo aplauso, a unção pela ambição, a verdade pela mentira e conveniência, mas ainda há esperança, Deus ainda fala, mas apenas com aqueles que permanecem fiéis. Deus ainda fala, mas apenas com aqueles que ainda permanecem fiéis. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Salmo 126, 5. Portanto, é momento de nós agirmos, de nós voltarmos para Deus, que o Espírito Santo levante nesta geração homens e mulheres com digitais proféticas, reconhecida não pela eloquência, mas pela fidelidade a Deus e a sua palavra. Que a igreja volte a discernir o verdadeiro do falso e que o púlpito volte a ser lugar de voz divina, não de opinião humana. Que possamos dizer como Miqueias em capítulo 3, versículo 8: mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, de juízo e de fortaleza, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Veja bem, quando o profeta se corrompe, Deus se cala. Portanto, Deus precisa revelar-se a nós. Portanto, precisamos despertar, ó igreja amada, líderes, ministros do Senhor, pastores da atualidade, despertam à fidelidade e ao temor do Senhor. Se entregue a Deus, busque a Deus com dedicação, rende-se a Ele, faça o propósito. Eu
Quero ser aceito nos céus, mesmo que para isso eu preciso ser rejeitado na terra. Eu preciso ser reconhecido por Deus, mesmo que eu seja desconsiderado pela terra. É melhor ser honrado, rejeitado na terra e aceito nos céus, do que ser honrado na terra e rejeitado pelos céus. Amém.